Olá, eu sou José Batista de Oliveira, presidente da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. No cenário virtual, é cada vez mais crescente a presença de negócios ligados à alimentação. Agora, ter um negócio de sucesso significa também desenvolver um posicionamento digital. O primeiro congresso online da indústria de panificação e confeitaria, o Congrepan Online, é o momento em que empreendedores de todo o Brasil têm a oportunidade de acesso a conteúdos exclusivos a um clique de distância. Estaremos conectados para compartilhar experiências de sucessos, receitas e conteúdos técnicos de um time de primeira escala. Trabalhar em prol do fortalecimento do setor de panificação é uma missão da ABIP. E no decorrer dos 60 anos de história, não foram raros momentos de rever estratégias e nos adaptar a um novo cenário. Essa resiliência é uma característica não só de empresários do setor de panificação e confeitaria, mas também uma exigência de clientes, cada vez mais exigentes e conectados. No ambiente virtual não é diferente. No Congrepan Online teremos o que há de mais atualizado nas técnicas de operação, produção, gestão e marketing, relacionamento e experiência de sucesso. Por isso, estamos felizes em ter você conosco aqui hoje. Seja bem-vindo ao Congresso Virtual do Setor de Panificação e Confeitaria do Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao Congrepan Online. Meu nome é Rogério Shimura, sou da Levan Escola de Panificação. Hoje nós vamos passar para você dicas muito importantes para você panificador. São 4 receitas campeãs de venda. Nós vamos explicar para vocês exatamente cada função de cada ingrediente. Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos fazer pão sovado, pão de cebola, semente de girassol e pão lanchinho. Mas nós vamos começar com o sovado. O direcionamento de quantos ingredientes, qual é o peso de cada ingrediente, a gente tem que sempre se basear na farinha de trigo. Então, aqui se são 2 quilos, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. 100% está para 2.000 gramas, 2 quilos. Assim como 15% está para X. Então vamos lá, 100x é igual a 2.000 vezes 15. X é igual a 30.000 dividido por 100. X é igual, corta, 300. Então aqui eu sei que são 300 gramas de açúcar. Aqui são 20 gramas, 60, 20, 1.200, 100 gramas, 36 e 200 gramas. Isso vale para outras receitas. Então, o parâmetro para você fazer uma fórmula é o 100% da farinha de trigo. Sabendo o 100%, eu consigo calcular o restante dos ingredientes. Agora, eu vou explicar mais um truque que você vai ver no dia a dia da sua padaria para auxiliar vocês. Qual é o método? Direto ou indireto? Vamos lá? Vamos lá então. Método direto ou indireto? O que é um, o que é o outro? O método direto, nós colocamos todos os ingredientes e batemos a massa. O método indireto é quando o açúcar é superior ou igual a 15% ou a gordura superior ou igual a 25%. Então eu tenho que fazer uma pré-fermentação, ou seja, eu tenho que ativar o fermento para depois fazer o pão. Então, eu vou voltar para a minha fórmula do pão sovado e aí eu vou determinar se eu vou bater com todos os ingredientes de uma vez só ou eu tenho que fazer um pré-preparo. Bom, olhando para o pão sovado, nós temos aqui quanto de açúcar? 15%. E se eu olhar ali, já tem 15%. Ou a gordura, o que tem de gordura aqui? Manteiga, correto? Não, a gema também é gordura. Então, se eu somar os dois, deu 15. Deu abaixo de 25. E agora, se eu vou usar o método direto ou indireto?
Qualquer um dos dois que passar a quantidade que a gente está estipulando, a gente já tem que fazer uma pré-fermentação. Porque senão o pão fica muito pesado, ele não fermenta direito, porque está saturado em açúcar. Então, o que a gente vai fazer? Vou só apagar o cálculo aqui. Então, eu já descobri que aqui é método indireto. Eu tenho que fazer uma esponja. O que é esponja? Farinha de trigo, o líquido e o fermento. Quanto que eu vou usar? E como eu vou usar? Eu vou pinçar da receita, eu vou jogar aqui para baixo. 20% de farinha. 2 quilos, 20% dá 400 gramas. Água, a mesma quantidade de farinha de trigo no peso, eu vou colocar em água. E vou colocar todo o meu fermento, que são 36 gramas. E vou fazer essa massa, essa esponja, e vou deixar fermentar durante 30 minutos. Daqui 30 minutos, a gente volta para fazer esse pão. Ok? Então vamos fazer essa esponja? Vamos lá? Vocês já viram a explicação, agora nós vamos fazer a esponja. A esponja, farinha de trigo, né? Uma parte dela. Todo o fermento, né? E aí eu vou pesar a mesma quantidade do peso da farinha, eu vou pesar na água. Então, se eu usei 400 gramas de farinha, eu vou usar 400 gramas de água. Tirar um pouquinho. $380. $400. Aí eu venho aqui, ó. A água em temperatura ambiente, tá? Pego o fermento, misturo aqui com a farinha e coloco toda a água. Essa massinha aqui eu vou deixar ativar o fermento durante 30 minutos, para depois bater a massa. Não precisamos trabalhar para desenvolver o glúten nessa primeira parte, né? Quando a gente faz a esponja. Agora nós vamos fechar. E vou deixar 30 minutos. Agora eu vou ficar de braço cruzado? Não vou ficar de braço cruzado. Eu vou fazer a minha próxima receita, que é o pão de semente de girassol com castanha do Pará, usando também farinha integral. Mas antes de começar a bater a massa, eu vou ensinar um truque para o sabor da semente de girassol ficar melhor ainda. Olha só, isso aqui é a semente de girassol, já está descascada. Eu vou pegar uma assadeira e vou levar para o forno. Eu vou aquecer essa semente para liberar os óleos que ela contém, o óleo que ela contém. Venho aqui, ó, e vou levar para o forno. Vamos lá? Eu vou aquecer a semente de girassol e aí depois eu vou resfriar. Você vai ver como é legal isso aqui. Então, peguei a semente de girassol, vou levar para o forno já está pré-aquecido a 180 graus, durante 3 minutinhos, é o suficiente. Vou até aqui, venho, fecho e já vou programar. E vou ficar de braço cruzado de novo? Não, bora, vem. Estou chegando no quadro e vou explicar esse pão que a gente vai fazer agora, o pão de semente de girassol.
são duas farinhas que liberam glúten, o 100%, ou seja, a soma das duas farinhas é que vai dar o restante dos outros ingredientes. Então, 2 quilos de farinha do total, 80% dá 1.600, 20% dá 400. A soma dos dois, 2.000. 1% de 2.000, 20, 100 gramas, 20 gramas, 1.200, 36, 60, 200 e 100 gramas. Pronto, já fiz o cálculo. E agora vamos descobrir se é método direto ou se é método indireto. Eu olho para a quantidade de açúcar, tem 5, então está abaixo de 15. Eu olho para a quantidade de gordura, só tem 3. Então, é método direto. Eu vou colocar todos os ingredientes e vou bater a massa, tá? Agora, existe uma sequência para você bater essa massa. Todos os ingredientes secos, com exceção do sal. O sal é um elemento fungicida. Quando eu coloco o sal junto com o fermento, ele pode neutralizar a ação do fermento, entenderam? Então eu venho aqui, quais são os ingredientes secos? As duas farinhas, o melhorador, o fermento seco, acabou. E o sal, mas o sal não é agora, lembre-se. Tem aqui também, tem o açúcar também aqui, ó, o açúcar. Então, 1, 2, 3, 4. Coloquei todos os secos. As duas farinhas, o melhorador, o fermento e o açúcar. Misturo, vou colocar o líquido, nesse caso a água, pode ser leite, uma água aromatizada, mas nesse caso do pão de semente de girassol vamos trabalhar com água. Depois que a massa estiver compacta, eu venho, coloco o sal e por último a gordura. Quando não tem gordura, o sal é por último. Quando tem gordura, a gordura é por último. E vou batendo a massa até acertar o meu ponto de véu. Depois que eu acertei meu ponto de véu, aí sim eu venho com um elemento aromatizador, que nesse caso são a semente de girassol e a castanha do Pará. Ok? Vamos bater a massa? Vamos descobrir os segredinhos que tem na hora do batimento? Vamos lá? A semente de girassol já está tostada. Vou colocar essa forma para cá, que está quente, para não tomar cuidado. E olha só, eu vou esfriar rápido. Eu estou liberando o óleo aromático que tem na semente de girassol, né? Agora a gente vai bater a massa. Enquanto isso vai esfriar a semente de girassol que estava quente. Bom, e uma outra coisa também, quando eu coloco, como ele está quente e eu coloquei a água, ele vai ficar macio por dentro, a semente de girassol. Então a gente vai separar a água. Lembra que quando nós fizemos a esponja, a água em temperatura ambiente? Pois bem, a hora que eu for bater a massa, a água não pode ser quente, em temperatura ambiente. Tem que ser fria. Então eu vou pegar aqui, vou pesar 1,2 kg só de água gelada. E dependendo de onde você estiver fazendo pão, por exemplo, se eu estou numa região mais quente, eu posso até usar uma parte de gelo. Até 20% de escama de gelo, tá? 1,2 kg de água. 1,2 kg de água. Vem para cá e vou deixar voltar. Já separei a água do pão de semente de girassol e aqui eu tenho todos os outros elementos aqui. Farinha. Aí eu venho o quê? Com a farinha integral, certo? Todos os ingredientes secos. Um melhorador. O açúcar. O sal também entra agora? Não, não entra o sal agora. Entra o fermento seco e eu vou levar para nossa maceira. A maceira aqui eu venho, coloco todos os ingredientes secos,
rearmo, está nas normativas, e vou misturar os ingredientes secos para homogeneizar. Venho agora com o quê? Com a água. Misturei os secos, né? E aí eu venho, a água, a gente coloca aos poucos ou tudo de uma vez? Se vocês pesarem tudo direitinho, é tudo de uma vez só, olha só. Ó. Sem dó. Por quê? Quanto mais tempo você ficar demorando para colocar água, a massa vai aquecer. O atrito da massa, junto com o inox da maceira, vai aquecer a massa. A temperatura ideal do batimento não pode passar de 26 graus, tá? Então, eu deixei programado também essa maceira para 5 minutos. Em 5 minutos, ela forma uma massa compacta, aí depois eu coloco o sal e a gordura. E aí a gente espera bater o tempo suficiente para acertar o ponto de véu, na velocidade 1 e na velocidade 2. Agora vamos bater mais um pouquinho, só para ver a hora que a gente vai colocar o sal e a gordura. Tá, para terminar o primeiro batimento, eu tenho o sal e a gordura. Então eu venho para a maceira e faltam alguns segundos para terminar os primeiros 5 minutos. E se você acompanhar, eu vou até abrir a trava de segurança, tá vendo? Parou. Vou colocar aqui. Aí. Ó, a massa está compacta, tá? Então não tem mais farinha sobrando. Aí eu vou ligar. Vou rearmar de novo a trava de segurança. Programar mais 3 minutos na velocidade 1 e mais 5 minutos na velocidade 2. E vou dar o play. Aí eu venho aqui, primeiro o sal. O sal é um elemento fungicida, então por isso que a gente não pode colocar junto com o fermento. E agora eu venho com o quê? Com a gordura. A gordura, eu vou abrir a massa, vou pegar um pedacinho de massa aqui, ó, pra gente aproveitar o máximo possível, tá vendo? Ó. Do que ficar na espátula no pão duro. Venho para cá, fecho, rearmo e vou dar o play. Agora vai acertar o ponto de véu, tá? Mas tem mais 3 minutos no batimento 1 e na sequência vai para o batimento da segunda velocidade, ok? Vamos esperar aí que já vai ter um pão de semente de girassol com castanha do Pará. Acertando o ponto de véu, aí sim que eu vou entrar com o elemento aromatizante, que são a castanha do Pará e a semente de girassol, que nós fizemos o aquecimento para soltar o óleo aromático, ok? Olha só, pessoal, falta menos de 1 minuto e a gente vai fazer o teste para ver se está pronto já, o teste de véu, tá? Eu vou pegar um pedaço de massa e vou esticar. Eu tenho que enxergar o outro lado sem rasgar, tá? Vamos lá, está terminando o tempo. Vou pegar um pouquinho de farinha. Não vou jogar farinha aqui dentro não, hein? Vai parar agora. Viu? Ela é obediente. Um pouquinho de farinha. Só para não grudar na mão. Aí eu venho aqui, ó. Corto um pedaço da massa. Um pouquinho de farinha na mão. E venho abrindo, ó. Ó que linda a massa ficou. Dá para ver aí? Tá vendo a sombra do meu dedo? Dá para ver? Rasgou? Não rasgou, né? Esse é o ponto de véu. Ok? Agora eu venho com o nosso elemento aromatizante, certo? A castanha do Pará. Que mais? A semente de girassol. Vamos ver o que a gente vai fazer agora?
Primeiro, eu preciso coar a mistura. Então eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui e ó, vou coando a mistura. Eu só quero a semente. Aí eu venho para cá, derrubo aqui. Venho com a espátula, o nosso pão duro. Vamos colocar toda ela aqui. Ah, mas por que você está colocando ela hidratada? Porque ela está macia agora. Ah? Vou tirar daqui, senão vai fazer sujeira, vai cair. E agora eu vou incorporar esses grãos. Só que eu tenho que incorporar na velocidade lenta, porque eu não quero que desenvolva mais ainda o glúten. Ele já acertou o ponto. Então agora é uma questão só de incorporar esses grãos. Já eu coloco ela em cima da bancada para ver como ela ficou. A massa já está aqui. Agora eu preciso dar um descanso de bancada de pelo menos 10 minutos para a gente porcionar e modelar. Ok? Deixo aqui. Vou pegar um pedaço de um saquinho plástico e vou cobrir só para não ressecar a massa. Só um pouquinho aqui de desmoldante para não grudar. Pronto. Enquanto isso, eu vou bater a outra massa do pão sovado. Vamos lá, pessoal? Bom, passado 30 minutos, olha como está a esponja, olha como ela desenvolveu. Agora a gente vai bater a massa. Nós vamos colocar na masseira a farinha de trigo, né? Os ingredientes secos, a farinha de trigo, o leite em pó, o melhorador, o açúcar, o sal. Não, o sal não vai. O sal é elemento fungicida. Então, o fermento que é um fungo, neutraliza a ação. Então, o sal, depois que a massa estiver toda incorporada com o fermento. Ok? Só que eu tenho a esponja aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou pegar? Na esponja, eu vou colocar os ovos e o restante da água. Os ovos não, a gema. Coloco aqui. Solto toda a lateral para ter o 100% do meu fermento aqui na esponja. Eu venho na masseira, dou um rearme para misturar os ingredientes secos. Misturou os ingredientes secos, aí eu venho com a parte líquida, junto com a esponja, a gema e a água, o restante da água. Vamos tirar, aproveitar o máximo possível. E eu vou deixar bater. Daqui 5 minutos, a massa vai estar compacta. E aí eu vou colocar o sal, porque o fermento já está todo na massa. E vou colocar a gordura. A gordura vai, se eu colocar antes, vai encapsular o grão de trigo e não vai ter a absorção do que a farinha, a absorção correta da farinha. Então, sempre que tiver gordura, gordura no final. Quando não tem gordura, o sal é o último ingrediente. Após 5 minutos, a massa, dá uma olhada, ó. Está toda compacta. Agora nós vamos colocar o sal e a gordura.
o sal. O sal é o regulador da fermentação. Então, o excesso de sal, o pão não fermenta. E a falta de sal, o pão fermenta muito rápido. Aí eu venho com a gordura, nesse caso é a manteiga. Ah, eu posso usar margarina? Pode, mas vai ter outro sabor. Coloquei todos os ingredientes. Agora, ó, vamos tirar tudo aqui, ó. Aproveitar ao máximo. Vou deixar bater mais 5 minutos na velocidade lenta, então no total vai dar 10. E depois eu vou passar para a velocidade 2, tá bom? Bom, pessoal, bateu na segunda velocidade, já desligou a máquina. Eu vou pegar um pouquinho de farinha só para vocês verem como é que é o teste de véu. Com a ponta dos dedos eu venho esticando, ó. Olha isso. Eu tenho que enxergar o outro lado. Dá para ver? Sem partir. Se rasgou, você pode sovar mais, que não chegou no ponto. Agora eu vou tirar a massa e a gente vai porcionar a massa do pão sovado. Bom, pessoal, pão, né? Farinha. Vou pôr aqui. E a massa. Agora, para ficar mais fácil e mais bonito o pão sovado, eu vou deixar um descanso de mesa de 10 minutos, mas eu já vou deixar ele porcionado no peso certo, para ficar mais fácil da modelagem. Eu vou porcionar em 450 gramas. Já deixei porcionado no tamanho que a gente vai para modelar, para ficar individual. Vou dar um descanso de 10 a 20 minutos na bancada e depois a gente vai fazer a modelagem, ok? Já volto. Bom, pessoal, precisamos modelar o pão de semente de girassol com castanha do Pará. É uma delícia para fazer sanduíche, então não tem coisa melhor. Bom, vamos untar a forma, né? Então, muito importante que seja untada. E outra, vocês sabem qual a diferença de uma assadeira plana perfurada de uma plana lisa? A plana perfurada é para você fazer o pão com uma casquinha mais crocante. A plana lisa serve para você fazer pão doce, ok? Então vamos lá. Teve o descanso de mesa, né, da bancada. Agora a gente vai deixar um pouquinho de farinha aqui. Presta atenção no que eu vou fazer. Solto. Baixo a fermentação, porque eu preciso equilibrar a temperatura interna com externa. Solto. Um pouquinho de farinha por cima. Só para não colar na mão. E eu venho porcionando aqui. Eu quero... Vamos fazer uns pães bonitos, grandes. 200 gramas, tá? Cortei 200. Ó. E 250. Então... 180. Mas e agora? Eu vou colocando aqui, ó. 190. 200. Tá vendo essa monte de rebarba? Eu coloco aqui e coloco por baixo. E faço isso, ó. Para ficar a modelagem perfeita. Se você não conseguiu cortar na primeira vez e acertou o peso, então eu venho colocando ele para baixo. De novo, ó. 210. Aí eu cortei aqui, ficou menor, 170. 190. 200. De novo, ó. Para baixo, viro e escondo.
Tá vendo? Tudo pesado. Vem aqui, ó, pré-modelo e coloco. Sempre na... Se eu for modelar como filão, eu deixo ele como filãozinho. Tá vendo? Vocês viram que eu coloquei numa sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é a sequência que a massa que está mais descansada. Então, quando eu for começar a modelar, eu não vou começar pelo final, eu vou começar pelo início. E também não vou ficar tirando todo o plástico, porque pode ressecar a sua massa. Então eu venho aqui, tiro uma fileira. Então eu peguei o primeiro pão, é esse. Tá vendo que na minha bancada aqui, ó, não tem nada de farinha. Eu vou colocar só um pouquinho de farinha aqui, ó. Por quê? Eu passo aqui, ó, para não colar. Aí eu venho aqui, certo? Baixei a fermentação, viro. Toda essa parte de imperfeição fica para cima. Por quê? Na hora de modelar, a imperfeição fica para dentro do pão. Aí eu venho aqui, ó. 1, 2, 3. Fechei o meu filão, certo? Venho aqui, fecho. E agora eu preciso aplicar mais semente de girassol por cima. Só que essa não foi colocada no forno, tá? Então eu venho aqui, ó, umedeço e colo, ó. Que delícia de pão! E vou colocar aqui. Depois, na câmara fermentadora, aqui é uma câmara que você consegue colocar temperatura e umidade, então fermenta muito mais rápido. Nós estamos programando a 32 graus, não passe dessa temperatura que compromete seu produto final. E nós estamos colocando 85% de umidade, senão fica muito úmido aqui dentro, ok? Eu vou dar uma geral aqui para a gente começar a modelar o pão sovado. Espera aí. 10 a 20 minutos depois do descanso na bancada, eu venho um pouquinho de farinha aqui na bancada e eu venho abrindo. Olha a massa como tá. Lindona, né? Eu pego a massa, passo um pouquinho na farinha aqui, ó, para não grudar. E eu vou abrir num retângulo. Ok? Depois que eu abrir no retângulo, eu venho aqui, ó, fechando. Fechei muito bem. Aqui, fechei. Grudei bem a parte de baixo. Certo? Ó. A assadeira tem que estar untada. Aí eu vou dividir isso aqui, ou pode ser 3 ou pode ser 4 pedaços. Eu vou dividir, vou fazer alguns aqui. Um aqui, 2, 3. Numa assadeira plana, eu venho aqui abaixo, todos eles, e coloco aqui, ó. A outra parte do fechamento, com o fechamento desse lado. Venho aqui. Abaixo de novo, para cá. E esse lado para fechar. No meio da fermentação, a gente vai pincelar um ovo aqui para dar um brilho. A gente vai fazer um corte e vai colocar um fiozinho de óleo para a massa do pão abrir. Eu vou modelando mais e daqui a pouco a gente vai colocar para fermentar, ok?
fiz toda a modelagem do pão sovado. Agora ele vai fermentar, vou colocar na câmara fermentadora. No meio da fermentação, eu vou pincelar ovo inteiro com um pouquinho de água para dar o brilho. Vou fazer o corte e colocar um fiozinho de óleo, tá? Já a gente faz isso. Pronto. Pessoal, no meio da fermentação, a gente tem que tirar da fermentadora. Olha só como eles cresceram. Eu tenho que deixar secar um pouquinho a massa, porque eu vou fazer um corte. E depois ele volta para a fermentadora. Mas, se eu cortar desse jeito, úmido, eu não vou conseguir cortar. Então eu vou deixar aqui uns de 5 a 10 minutinhos para a massa secar. Aí eu venho com uma faca, vou pintar aqui, vou fazer o corte e vou levar para a fermentadora de novo. Bom, pessoal, já pincelamos egg wash, o ovo inteiro com um pouquinho de água. E eu tenho uma dica para vocês. Para não ficar meio babento, coloca um pouquinho, uma pitadinha de sal. Mistura, que você vai ver que esse ovo não vai ficar com aquela liga puxando. Bom, depois de pincelado, deixamos secar um pouquinho. E aí eu venho com a faca e venho cortando. Corto bem. Vou deixar de 10 a 20 minutinhos na segunda fermentação e a gente vai levar para o forno a 160 graus entre 15 a 20 minutos. Já colocamos aqui na bancada, porque eu vou abrir a porta do forno, a gente tem que ser um movimento muito rápido, senão vai perder a caloria, tá? Então, eu venho aqui, vou abrir a porta e vou colocar bem rápido aqui, tá? Temperatura do forno, 160 graus, de 15 a 20 minutos. Pessoal, como é que a gente sabe se o pão está assado ou não está? Ah, vou bater no fundo dela, se dá um barulho de oco, está assado, correto? Tá corretíssimo. Mas também a gente pode usar um termômetro. Se a temperatura interna estiver acima de 92 graus, está assado, tá? Então vamos fazer o teste. Bom, pessoal, tá vendo? Ó, passou de 92 graus. Então ele tá assado. Então eu vou tirar, vou colocar na bancada, ok? Olha só que lindo. Pessoal, olha só esse pão sovado. Vou até tomar uma aguinha aqui. Porque olha, deu um suador, mas é um suador gostoso. Porque um produto bom, barato, simples de fazer. Com técnica você consegue tirar excelentes produtos. Na Congrepão Online, nós temos mais 3 receitas para passar para vocês. Produtos que vendem no dia a dia da sua padaria, tá bom? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Pão de cebola, um dos mais vendidos na padaria. E você já imaginou no formato de pão de hambúrguer o pão de cebola? Vai vender muito. E para fazer isso, nós precisamos o quê? Muita cebola. Então essa cebola aqui foi caramelizada. Peguei numa frigideira, fui puxando para chegar nessa cor. Ela está meio adocicada, vai ficar uma delícia esse pão. Precisamos fazer também aquele monte de cálculo para descobrir a quantidade de ingredientes. Então tem uma ficha técnica, em cima da ficha técnica a gente vai fazer os cálculos para descobrir a quantidade de ingredientes que a gente vai precisar. E a água também. A água, nós já vamos pesar aqui, são 660 gramas. Então a água gelada. E vamos pesar aqui, ó. 660 gramas.
Aí. Água super gelada. Todos os ingredientes secos, certo? Farinha de trigo vai para a maceira. Que mais? Sal? Não. Açúcar. Leite em pó. Melhorador de farinha. Fermento seco. Pode também usar fermento biológico fresco, tá? O seco, ele está potencializado porque ele está desidratado. Então, a quantidade máxima de fermento seco, 2%. E a quantidade máxima de fermento fresco, 6%. Então, pode variar de 0,1% até 2% no fermento biológico seco e de 0,1% a 6% do fermento biológico fresco, tá bom? Bom, aí tem a cebola, tem o sal, tem a manteiga ou margarina e tem a água. O que vai agora? Água ou cebola? Nenhum dos dois. Primeiro eu vou misturar os secos. Vamos lá. Rearmei. Misturei os secos. E agora? A água gelada e a cebola. Ó. Nesse caso, a cebola, ela também solta bastante líquido. Então, é ela que vai dar o ponto na massa, tá? E vou deixar batendo 5 minutos. Depois eu venho com o sal e com a gordura, que nesse caso é a manteiga. Bom, pessoal, 5 minutos depois, a massa já não tem mais farinha solta, então eu já posso colocar o sal e a gordura. Venho aqui, o sal e a manteiga. O ideal do ponto da manteiga é que não entre tão firme ou dura e também não tão líquida, mas o ponto chama ponto de pomada, tá? Coloquei, rearmo, vou deixar bater mais 3 minutos na velocidade lenta, na 1 e depois mais 5 na 2 para acertar o ponto de véu. Se não acertar, deixe mais um pouquinho, que no máximo em 2 minutos na velocidade 2 você já consegue atingir o ponto de véu. Bom, pessoal, precisamos fazer o corte, né? Porque se eu não fizer o corte, o ar que está dentro, ele vai rasgar qualquer lado do pão. Por isso que é muito importante o corte. E também faz a pestana do produto, né? Coloquei, puxa. Coloquei, puxa. Coloquei, puxa. Coloquei, puxa, ó. De uma vez só, ok? Como tem muito grãos que não foi escaldado, não foi colocado no líquido quente, então ele fica mais difícil de você puxar. Agora eu vou levar para o forno, tá bom? Vamos lá, pessoal. Forno 270 graus teto, 220 piso. Muito importante, vapor. Por que vapor? O vapor vai dar crocância no produto. E a tela do pão, a assadeira, é plana perfurada. Lembra que eu expliquei lá no começo? Então, fiz toda a programação, dei o jato de vapor, fiz a programação do tempo, né? Vai entre 15 a 20 minutos. Mas eu primeiro marquei os 10 minutos primeiros, porque eu quero ver como é que está a coloração do produto. Conforme for, eu vou abaixar a temperatura. Então, eu já coloquei aqui, já está tudo programado. Tá 257 teto, 215 piso. Foi programado 270 e 220. Aqui já tem vapor, 5 segundos, que é a importância para formar a casca. E agora se passaram 3 minutos dos 10. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ele vai sair. Bom, pessoal, vamos lá. Pão lanchinho, ele é uma massa muito versátil. Pode virar bisnaguinha,
pode virar massa de hot dog, pão de hambúrguer. Só que é muito mais saboroso do que um pão de hambúrguer tradicional, porque ele é muito mais rico em gordura. Vamos lá. Pão lanchinho também é muito versátil. Cabe recheio doce como recheio salgado. Posso fazer presunto e queijo, peito de peru com queijo branco, posso fazer de frango catupiry e posso criar, tá? Vou bater a massa. A esponja já está pronta aqui, né? Lembrando que há meia hora atrás nós começamos a fazer a esponja, né? Tem a parte que a esponja nós fizemos com água e agora a outra parte do líquido é o leite. E a água não foi gelada quando nós batemos outras massas? Então o leite também está gelado, ó. Tem pedra de gelo aqui para deixar ele mais gelado ainda, ok? Vamos bater a massa. O que vai primeiro então? Todos os ingredientes secos. Farinha de trigo. O açúcar. O melhorador de farinha. O sal vai agora? Não, o sal não vai agora. O sal, por último. Mas quando tem a gordura torna-se por último. Agora eu tenho a esponja, o leite, né? E os ovos. Então eu venho aqui, o leite na esponja, os ovos, com auxílio de uma espátula ou de um pão duro, eu venho soltando a esponja e ela solta melhor quando você coloca o líquido. E agora eu vou para a maceira. Vou para a maceira primeiro? Não, primeiro eu vou misturar os ingredientes secos. Opa! Misturei os ingredientes secos, aí eu venho com a parte líquida. Vou soltar bem, para ter todo o aproveitamento. E aí eu dou o play aqui. Rearmo, dou o play, vou colocar 5 minutos e vou zerar a primeira velocidade. Mas não tem cheiro, né? Só tem o vídeo. Vai sair o pão quentinho, vamos lá? E olha só o pãozinho que está saindo. Olha só esse pão de aveia com castanha do Pará. Olha só que coisa linda, hein? E aí, depende do seu cliente. Eu gosto de mais moreninho, eu gosto de mais clarinho. Deixa eu só desligar aqui. De novo, olha. Olha só que lindo. Não é? Vou fechar. A gente tem que tomar muito cuidado que a assadeira continua quente. E se eu deixar desse jeito, vai passar a umidade. Então o que sempre a gente aconselha é a assadeira perfurada em cima de uma outra. Por quê? Porque não transpira o pão e não vai suar. Aí eu venho com esses que estão quentes, eu venho colocando para cá, ó. E vocês têm que tomar muito cuidado na padaria. Opa! Que o que acontece? Pode acontecer algumas queimaduras. Então, a assadeira quente a gente tira e acondiciona num carrinho, para não ter esse perigo. E olha só esse pão de semente de girassol com castanha do Pará. Ó, forno de lastro. Olha só o fundo dela, bem assadinho. Essa tá mais escura, que estava na parte de trás, e essa aqui estava um pouquinho mais clarinha, que estava na parte da frente. Ok? Cinco minutos se passaram, a massa já está compacta, está na hora do sal e está na hora da manteiga, ou gordura. Lembrando, nós estamos utilizando manteiga.
Venho com sal e venho com a gordura. Pega um pedaço de massa para aproveitar tudo. E vou deixar bater mais um pouco aqui, na velocidade 1 e na velocidade 2. Bom, pessoal, a massa do pão de cebola já deu descanso, mas também a massa do pão lanchinho já saiu. Então eu vou tirar primeiro a massa, para depois a gente porcionar a massa do pão de cebola. Cortei um pedaço. Coloquei aqui. Vou virar mais um pouquinho da maceira. Tirar o restante. Ó. A massa do pão lanchinho. Deixa aqui. Vou pegar essa aqui de cebola. Vou cobrir. E agora eu vou porcionar o pão de cebola. Um pouquinho de farinha. Corto em tiras. E vou porcionando. O pão de cebola, eu gosto dele com 100 gramas. Se eu quero ele redondinho, eu faço uma pré-modelagem redonda, tá? Vou cortar aqui de novo. Cem gramas. Cem gramas. Então aqui, ó, eu vejo, fecho. 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 Ok? Eu vou porcionar aqui, já eu volto na modelagem. Vamos lá, pessoal. Pão de cebola. Nós já porcionamos, nós demos o descanso, nós cobrimos. Mas, se ressecar alguma massa, aí você vem a dica do borrifador. Borrifa um pouquinho de água para ele tirar o ressecamento. Tá? Mas sempre cubra a massa. Vamos modelar. Existem 2 tipos de modelagem de pão de cebola, ou 3, né? O tradicional, aí eu pego a massa, baixo a fermentação e reboleio ele para ficar perfeito. Isso aqui, ó, pode virar um pão de hambúrguer de cebola. Aí eu venho aqui, vou untar a minha assadeira. Lembrando que essa assadeira aqui é plana, lisa. Então ele vai ficar macio esse pão. E abaixo aqui, ó. Certo? Posso fazer de um outro jeito. Vocês estão vendo que eu estou tirando o produto e fechando, para não ressecar. Baixei a fermentação. Virei. Quando você está fazendo a cocção da cebola, peça para fazer um pouquinho a mais, ó. Aí eu vou rechear ainda com cebola. Muito importante. A massa está aqui, ó. Cebola. A cebola no centro, sem pegar na borda, porque senão você não consegue fazer o fechamento perfeito. Massa com massa, massa com massa, massa com massa. Fechou muito bem aqui, ó.
Aí, esse aqui tá power. Um outro jeito também, ó. Baixei. Coloco a cebola no meio. E agora, olha o que eu vou fazer. Um pouco de manteiga. Manteiga. Um pedacinho de manteiga no centro aqui, ó. Massa com massa, fecha. Massa com massa, fecha. Massa com massa, fecha. Só que eu não vou fechar totalmente, eu só vou beliscar aqui, ó. E vou deixar fermentar de ponta cabeça. A hora que eu for levar para assar, eu vou desvirar. Porque aí a cebola vai abrir e vai parecer uma flor. Unto aqui bem. Lembra, só belisquei e agora eu vou colocar aqui de ponta cabeça. Quando eu for levar para assar, eu vou virar e vou deixar assar desse jeito. Por que eu estou deixando de ponta cabeça? Porque ele está fechando e não vai abrir só na hora da cocção. Ok? Pessoal, depois que eu modelei todos os pães, ó, pão de cebola, a gente vai colocar na câmara fermentadora. Aqui eu consigo controlar a temperatura e a umidade. Programei a 32 graus com 85% de umidade. A hora que der o tempo de fermentação, a gente vai assar o produto. E agora eu vou começar a porcionar o pão lanchinho. Aí a gente trouxe um monte de recheio, tá bom? Vou porcionar primeiro, depois a gente vai modelar. Pessoal, porcionamento 70 gramas. Pode ser menor, de 30, 50. Mas isso aqui o pessoal leva para tarde para lanchar, porque vai dar mais ou menos um pãozinho de 100 gramas depois de assado, que a gente vai colocar ainda o recheio, tá? Então, só vou deixar aqui debaixo do plástico para que não resseque a massa, ok? Agora nós vamos começar a rechear o lanchinho, tá? Tanto pode ser no formato redondinho, como pode ser no filãozinho. Aí eu peguei a massa, baixei a fermentação. Você vendo que a bancada está limpa. Aí eu vou colocar o quê? Eu quero de presunto e mussarela. Um pouquinho de orégano. Aí, ó, fecho como se fosse um risoles para montar um filãozinho e fecho. Fechamento sempre para baixo. E aí eu coloco numa assadeira. Está untada já? Numa assadeira plana, lisa. Vou deixar aqui na frente. Eu quero bolinha. Baixei. Virei. Eu quero de que agora? Calabresa com um pouquinho de requeijão. Opa. Requeijão. Venho aqui, fecho, 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 fecho. Tá vendo? Fechei muito bem. Posso bolear aqui na mão para fazer o fechamento. E aí eu venho numa outra assadeira. Um redondinho aqui, ó. E a gente pode brincar aqui. Ou então, se você quiser para agilizar mais ainda, deixa eu só pegar aqui. Um pouco de calabresa. Para ficar mais fácil de rechear. E requeijão.
Aí eu venho aqui e misturo. Para ficar mais fácil. Na hora da aplicação, tá? Esse já tá misturado. Ah, eu quero colocar um pouquinho de orégano. Venho e coloco. Ah, eu quero colocar um pouquinho de tomate. Coloco. E misturo. Entenderam? Vocês são criativos, vocês vão inventar cada recheio aí que eu vou ficar meio louquinho aqui. E quando vocês virem o vídeo aí, pode mandar as coisas pro site, tudo, com a criatividade de vocês, né? Então vamos lá agora. Vamos colocar mais um recheado aqui, ó. Baixei. Virei. Presunto e queijo de novo, que eu adoro presunto e queijo. Quer colocar tomate? Vamos colocar tomate. Aí fecha. Muito bem. Lanchinho. Bom, pessoal, já fermentou e agora a gente vai assar o pão de cebola, mas tem alguns truquezinhos, né? Então eu vou colocar o pão de cebola aqui na bancada. Vou pegar o outro. E aquele que eu tinha que virar, lembra? Vou fechar. Bom, vamos lá. Lembra aquele que estava recheado com cebola e manteiga? Aí eu vou ver aqui, ó, vou virar. Ó. Tá vendo? Esse já está pronto para ir para o forno. Agora eu vou pegar o outro. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse já está pronto. Olha só agora, ó. Olha a gordice. Cortei um lado, cortei outro. Cortando aqui, fazendo outro picote aqui e aqui. Eu não posso fazer isso e isso aqui, ó. Que ele gruda de novo, tá? Olha só agora, hein? Manteiga. A gente pode fazer uma outra versão também, ó. Eu vou cortar, deixa eu ver qual lado que é. É isso aqui. Corto. O mesmo corte. Mais cebola ainda, ó. Por cima. Pão de cebola. Cebola. E esse aqui, ó, eu posso também fazer o duplo. Ó, o Júnior aqui. Manteiga. Cebola. Agora nós vamos levar para o forno. Forno 160 graus por mais ou menos 18 minutos, tá bom? Vamos lá. Vou abrir aqui um forno. Vou colocar um aqui. Vou colocar esse aqui, ó, para ver bem como é que ele vai ficar, tá? Aqui no meio.
Ele já está abrindo ali, não sei se você deu para notar. Ó, já está abrindo. E olha só a gordice, hein? Vou programar primeiro 10 minutos. Vou dar um jatinho de vapor. Daqui 10 minutos a gente vai dar uma olhada. E conforme for, vai mais uns de 5 a 8 minutos. Se eu quero mais branquinho, se eu quero mais moreninho. Daqui a pouco eu vejo. Bom, pessoal, deu tempo. Vou só desligar o timer aqui. E olha só o pão de cebola que saiu, hein? Delícia, hein? Vou colocar aqui na bancada. Vou colocar um pouquinho mais para cá, né? Isso. Olha aquele que a cebola ficou pro lado de dentro e nós viramos. Mais um pão de cebola. E esse aqui que foi só com manteiga por cima. Ó. Olha só que delícia. Pão de cebola pronto. Agora nós vamos começar o pão lanchinho. Pessoal, o pão lanchinho, o famoso pão lanchinho. Ó, já está fermentado. A gente vai passar egg wash nele. Vai pincelar com ovo. Isso aqui vende muito na padaria, muito. Deixa eu encostar aqui, desligar. Aí eu venho pincelando aqui. Vai ficar bem bonitinho, bem douradinho. Bom, vamos lá, pessoal. Pão lanchinho. Já pincelei com o ovo inteiro, né? E aí eu venho aqui no forno. Forno a 160 graus de 10 a 15 minutos. Mas eu vou primeiro colocar os 10 primeiros para depois dar uma olhada como é que vai ficar. Você vai precisar colocar mais 5 ou 2 ou 3 minutos, né? Vou colocar 10 minutos. Pessoal, tá tocando, ó. Passaram 10 e eu coloquei mais 5 minutinhos. Agora, olha. Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do curso de hoje, da Congrepan Online. Hoje nós fizemos os pães que mais vendem na padaria. Pão de semente de girassol castanha do Pará, pão lanchinho, pão de cebola, pão sovado. Espero que vocês façam aí na sua padaria. E olha, não perca outras palestras e muito mais conteúdo no Congresso Online da Congrepan. E olha, a gente vai se cruzar por aí. Tchau, pessoal! Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.